E a gente começa agora mais uma edição do programa Encontrando o Conto. Hoje a gente vai falar sobre o conto Os Laços de Família, de Clarice Lispector. Conto esse que, aliás, está presente no livro que tem quase o mesmo nome do conto, né, chamado Laços de Família. Aqui numa edição relativamente mais recente aqui, né, mas o livro saiu pela primeira vez em 1960 pela editora Francisco Alves, né. Eu sou Evandro, sou editor do Centopeia Site, estou aqui junto com o Elisandro, também editor do Centopeia Site, e a gente vai conversar um pouco a respeito da Clarice Lispector, né, como a gente sempre faz uma abertura, e logo em seguida a gente começa a falar especificamente do conto da Clarice Lispector, Laços de Família, Os Laços de Família. Então, começar a falar da nossa autora escolhida, né? É interessante assim, a gente fazer uma observação que a Clarice aí talvez seja uma das grandes, aí, uma das principais autoras brasileiras. E aí eu gosto de fazer essa relação com Machado de Assis, né? Que também é um dos principais, se não o maior autor brasileiro, e também é um autor, e a Clarice também é uma autora muito falada, muito comentada, mas às vezes muito pouco lida, né? Até muitas vezes em virtude da dificuldade de entendimento assim, não é uma leitura das mais tradicionais. E aí, às vezes, na idade escolar aí, que a gente ainda não tem uma formação muito adequada, não tem um conhecimento muito amplo da vida, a gente é meio que forçado a ler algo mais profundo, acaba se afastando um pouco dessa leitura, né? Mas a ideia também do nosso programa é isso aí, é trazer um pouco de luz aí sobre alguns dos temas que a Clarice aborda, né? E aí fazendo também só lembrando aí da história da Clarice, né? A Clarice, ela não é nascida no Brasil, ela é natural da Ucrânia, ela nasceu em 1925 e dividiu aí a infância aí e a fase adulta dela entre o Nordeste e o Rio de Janeiro, né? E veio a falecer no ano de 1977. Aí, e como eu falei, né, só resgatando, certamente aí ela é uma das principais autoras aí da literatura e uma pessoa de uma importância extremamente grande para a cultura brasileira. É um mero detalhe, né? O fato da Clarice não ter nascido no Brasil, né? Ela veio para cá super criança ainda, então realmente a literatura dela é calcada no Brasil, uma literatura brasileira por excelência, né? E eu acho que também um pouco dessa dificuldade da Clarice Lispector se dá muito em função do nosso passado enquanto nação de não leitores que somos, né? Assim, enquanto leitores ativos, assim, ela realmente é para um leitor iniciante, talvez ela não seja a leitura mais adequada, né? Principalmente como tu estava falando aí a respeito de leitores do ensino médio, né, que não tem ainda uma formação, um conhecimento de vida suficiente para ler a Clarice Lispector, mas ela é uma autora relativamente fácil de acessar quando a gente já tem intimidade na obra dela. Então, lendo algumas coisas dela, a gente vê que não é tão difícil quanto parece assim, né? Então, obviamente, eu sempre recomendo quando a gente tem autores que escreveram contos e romances, né? Caso dela, caso do próprio Machado de Assis, que a gente comece pelos contos, né? A gente vai se inteirando ali a respeito do jeito de escrita daquelas pessoas, né? Muito até desses autores, se não escreveram, começaram com contos, começaram com crônicas, né? O caso até do Machado de Assis, né? Que escreveu bastante crônicas tem até autores recentes que confabulam que ele, de fato, ele se tornou um escritor a partir das crônicas. E isso é claramente visível, principalmente no Memórias Póstumas, né, que é o principal livro dele, e eu acho que a Clarice Lispector também tem muito disso, assim, de como os contos reforçaram a escrita dela enquanto romancista, né, e os contos são realmente uma porta de chegada muito mais fácil, né, para a leitura dela, assim, se a gente for pegar, por exemplo, romances como A Hora da Estrela, né, que tem uma dificuldade de entendimento, principalmente das primeiras ali 50 páginas da história, assim, a pessoa fica meio perdida, não sabendo o que está lendo, assim, quase quando a gente começa a ler os sertões, né, do Euclides da Cunha, que ele fica lá descrevendo a paisagem lá, intermináveis páginas, assim, a gente está meio perdido ainda no que a gente vai chegar, mas eu acho que, daí, remetendo diretamente aí ao conto Os Laços de Família, né, se a gente for analisar ele assim do ponto de vista dos acontecimentos, ele é uma narrativa bem simples, né? Trata-se de uma partida, né,
começa numa partida de uma mãe que foi visitar a filha que mora com o marido e com o filho dela, né, o neto dessa mãe, e essa mulher se chama Severina, né, essa avó, né, a avó da história se chama Severina. Na verdade, ela tem mais papel de mãe do que de avó, né, ela não se relaciona muito ali nessa história especificamente com o neto. Essa filha se chama Catarina, né, então já começa aí essa similaridade das situações pelos nomes das duas, né, que terminam ali no Urina, né, as 4 últimas letras são parecidas, então tem essa similaridade, e uma tenta mais ou menos fugir da outra, mas acaba repetindo, né, os traços da outra, assim, e justamente eu acho, assim, para dar um ponto de partida aí para essa nossa conversa, é que os laços de família, né, que é interessante que a Clarice Lispector coloque esse artigo muito definido, né, os laços de família, não só laços de família, não, ela está falando daqueles laços dessa história, né, aqueles laços que nessa história são claramente ali mal resolvidos, né? Situações ali incômodas o tempo inteiro, de pessoas que talvez seja mais interessante até analisar essa história do que é não dito do que pelo que é dito, né? Inclusive até ela faz uma menção ali, ela diz assim, eu devia ter dito, eu sou tua filha, quando as duas estão se despedindo, e a outra devia ter dito, eu sou tua mãe, né? E elas acabam, obviamente, nenhuma dizendo isso para outra, né? E daí, só para completar, tem mais o Antônio ali, que é o marido da Catarina, e tem um filho que não é nomeado na história, né? E é até interessante que ele não seja nomeado, para a gente ver que o papel dele ali é muito sutil, porque talvez ele ainda está em formação desses laços, né? Para ele se juntar mesmo nesses laços de família da qual a Clarice Lispector aborda, né? Ele é o menos afetado até o momento, né, desses laços mal resolvidos, né? E aí tá só fazendo um resgate também, né, dessa tua fala, nessa ideia de a gente analisar aí os temas, né, que compõem aí o universo da literatura da Clarice. É interessante que nesse conto aí a gente tem a ideia da liberdade, a gente tem esses conflitos urbanos, a gente tem essa ideia também da busca do autoconhecimento, né, e de relações também bem mal resolvidas, assim, são características marcantes aí de outros trabalhos dela, e nesse conto aí eles estão bastante presentes, assim, a gente consegue identificar isso muito claramente na leitura, né? E aí também fazendo essa menção desse trecho específico que tu mencionou, eu acho que realmente esse trecho ali onde elas estão se despedindo, onde as coisas não ditas acabam sendo mais importantes do que aquelas mesmas que são ditas, elas demonstram muito bem, assim, fazem uma radiografia talvez assim bem fiel do que é o relacionamento aí entre essas duas mulheres, entre a mãe e a filha, né, que é uma vivência e uma experiência de vida muito mais calcada num silêncio, muito mais calcada no que não foi dito, né, do que realmente na demonstração de carinho. Inclusive no texto é até colocado que a Catarina, né, ela tem uma relação um pouco melhor, né, um pouco mais, né, acessível com o pai, né, um pouco mais de carinho, assim, e tal, e aí a gente mostra que realmente, assim, a gente faz essa reflexão que realmente a relação entre as duas é bastante conturbada, até podemos dizer, assim, que ela é infeliz, né, sob um certo ponto de vista, e curiosamente ela acaba replicando e acaba repetindo também isso com o filho dela, que a relação com o filho dela também é bastante distante, assim, sofre bastante com aquilo que ela viveu, né, ela transmite aí para o filho dela. E aí também queria fazer uma observação que eu fiz, esse assunto de família também é um assunto assim que para mim é muito caro, assim, gosto muito de pensar a respeito disso, e aí eu fiz uma pesquisa assim do que a gente entende como família, algumas definições aí do termo família, né? E aí eu cheguei a concluir, daí eu peguei aqui 3 que diz que são pessoas com qualidades parecidas, pessoas que possuem algum parentesco e até mesmo pessoas que vivem juntas, né? Isso aí são algumas definições gerais do que é família. E é curioso, assim, que pelo menos uma leitura primeira, a gente encontre muito pouca identificação com a ideia de que família, na realidade, seria uma rede de apoio, né? Uma rede que possa te suportar, né? No sentido de te acolher
acolher, de te dar um acolhimento aí, de matar o teu cansaço, enfim, de ser um lugar de seguro, independente aí de posições políticas, ideológicas, sociais e qualquer tipo de visão nesse sentido. É engraçado que a gente tem essa definição da família muito mais como uma organização assim, formal, pré-estabelecida por alguns termos em comum, do que necessariamente uma ideia de pessoas que estão juntas por um sentimento, né? Por um desejo realmente de compartilhar afeto, aí, de compartilhar o que nos torna humanos. Assim. E é interessante que nessa família aqui são dramas que são dramas bastante, assim, vamos dizer, que mexem bastante com as personagens, né? Mas não são dramas muito diferentes do que todos nós enfrentamos, né? Nas famílias das quais vivemos, assim, sempre tem esses conflitos, assim, sempre, até estava lendo aqui uma análise de uma psicóloga a respeito disso, né, de uma tese de uma psicóloga, ela falando que nas famílias tem essa coisa de tentar colocar características que homogeneizam a família, né, que deixam ela muito próxima, as pessoas fiquem muito próximas umas das outras, assim, no convívio, mas ao mesmo tempo respeitando as individualidades dessas pessoas, né, isso nesse conto é uma coisa que mostra muito bem, assim, né, de como as pessoas elas acabam agindo por conta própria, mas elas acabam aceitando ali um universo incômodo, né, nesse caso aqui, que no fim das contas ele é incômodo até certo ponto, porque de certa forma também é fácil conviver nesse incômodo, né, elas se sentem razoavelmente bem, assim, se não bem nesse sentido de prazeroso, bem no sentido de que já é costume, já se sabe como conviver nesse aspecto, né? E é interessante que tem 3 elementos ali que são os 3 incômodos principais, né? Que começa na história ali a Severina incomodada ali com a magreza do neto, né? Que ela, é uma das coisas que ela fala ali uma ou duas vezes ali a respeito da história. Ela se incomoda também em relação ao Antônio, né, o marido dela ali, que dá para ver que há uma relação ali não muito bem resolvida, né? De interesses que cada um tem para um lado, né, que puxam para um lado, assim, que não convergem entre si, e também tem o incômodo, que é o incômodo que começa a história, de que tanto a Catarina quanto a Severina parecem esquecer alguma coisa, né, que é exatamente a primeira frase dita por alguém no conto, né, não é a primeira frase do conto, mas é o primeiro diálogo do conto, ela pergunta, né, não esqueci de nada, perguntava pela terceira vez a mãe, aqui no caso a Severina, e daí ela diz, não esqueceu de nada, respondia a filha divertida com paciência, né, porque ela já estava ali insistindo nesse assunto de não esquecer, e é interessante que eu fale desse esquecimento, porque justamente o esquecimento que parece circular em toda a história, né, todo mundo parece que esqueceu de dizer alguma coisa ou fazer alguma coisa para alguém, né, até já faço um pulo lá para frente, lá depois ali da despedida, tem muito a figura da Epifania ali, a gente lê muito a respeito disso, né, na questão que os contos, ou as obras em geral da Clarice Lispector, as personagens e até normalmente as personagens femininas têm essa questão da epifania como uma coisa que aparece muito, né, acontece alguma coisa e tem essa epifania, assim, né, esse vislumbre, essa grande sacada, né, de entendimento de alguma coisa assim. E ela tem ali, justamente depois que a mãe sai ali, uma epifania a respeito da vida dela, né? Ela começa a entender certas coisas e ela toma a partir dessa epifania, ela toma uma atitude em relação ao filho dela, que é de tirar o filho dela ali do conforto do sábado, que o sábado era um dia dedicado à mãe e filha ficar na casa, né? Até o pai lá, o Antônio, diz assim, o sábado é meu, mas eu quero que a minha mulher e o meu filho fiquem aqui no meu sábado, porque como o sábado é meu, né, eu quero que eles fiquem aqui em casa, mesmo que eu não tenha muita relação de interatividade com eles, assim. Então, depois dessa epifania, a Catarina vai para casa e ela escuta o filho dela falar mamãe, né, de um jeito de quem não pede nada, né, a Clarice Lispector narra nesse sentido, assim, ele disse mamãe pela primeira vez de quem não está pedindo nada, só como se fosse um afeto espontâneo, assim, né? E logo em seguida
o Antônio tem também algum tipo de epifania de entender, meu Deus, o que está acontecendo, né? Da onde é que surgiu essa relação entre os dois, assim, que eles estão me despeitando aqui, né? Estão saindo de casa aqui no meu sábado. Então, eu acho interessante, né? Como mesmo numa história tão curtinha, né? Poucas páginas aqui tem um ponto, essa epifania e esse vislumbre, assim, de que as coisas podem mudar, ele acontece assim, né, num piscar de olhos, e é uma coisa, assim, claro, a poesia do texto da Clarice Lispector, ela realmente é difícil de tu entender isso nitidamente, assim, ela não é uma coisa nua e crua, né, ela é uma coisa mais assim, de interpretação, assim, mas ela é bem objetiva, no sentido de assim, ó, qualquer coisa que acontece na tua vida que mexe contigo, tu pode fazer disso o que tu quiser, né, então, assim, tu pode tornar aquilo uma coisa importante. Eu acho que essa o foco, assim, do desfecho da história, assim, né, de como pequenas coisas podem mudar de forma bastante singular a vida plural das pessoas, né? E até por falar em pequenas coisas, também fazendo aí uma menção ao que tu falou, é engraçado, tem duas passagens para mim no texto que mostra assim, muito claramente esse desconforto que existe entre as pessoas, né? A primeira se dá mais ou menos ali no começo, que fala que justamente ali o genro e a sogra, eles se dão bem, eles são gentis, eles são corteses um com o outro, justamente na hora da despedida, né? Com a certeza de que a relação ela vai se acabar ali naquele momento, é o momento, são os últimos minutos da relação de convivência, né? Então eles se mostram felizes ali até solícitos, né, para estar atendendo o interlocutor, né? A gente vê claramente como é desconfortável a relação entre eles, que eles celebram aí, né, com o momento de alegria, esse momento onde eles vão deixar de se ver, né? E o outro momento também que eu acho que a Clarice espetacularmente feliz aí ao utilizar a palavra catástrofe ali, que ela coloca justamente na questão de um eventual abraço, né, que ainda nem acontece muito claramente, que elas estão dentro do táxi, né, indo lá em direção à estação do trem, e aí o táxi freia aí meio bruscamente e tal, e elas se esbarram ali, tem um encontro, né, a questão de um toque físico, assim, né, e isso é visto ali por ambas como uma catástrofe, assim, porque o desconforto do toque, do carinho, da gentileza, assim, da amorosidade, ele é tamanho que ele provoca realmente, assim, até de certa maneira, uma sensação de repulsa, ou até de medo, né, de ter que demonstrar ali naquele momento alguma coisa mais sensível, assim, alguma coisa mais humana, frente aí a um convívio que se tem mais frio, né, mais polido, no mínimo que a gente pode dizer, né? E a questão do fim, já, né, indo também passando para a parte final da história ali, eu acho também interessante, até muito simbólico, a ideia de que termine mais ou menos ali com a ideia do Antônio querendo ir com ela no cinema, né? Querendo levar a esposa no cinema, assim, né? Como se é claro, né, que também a gente pode fazer essa leitura assim, de propor para ela algo prazeroso, algo que sai aí da vida sufocante, né, da rotina, mas ao mesmo tempo sair de uma fantasia, né, porque eles já vivem uma situação de mal resolvida, é quase uma ficção dentro da vida real aí, que são coisas não ditas, são situações não vividas, e ele quer levar ela para assistir um filme de cinema, né, que assim, por excelência aí essa arte que é tão que provoca aí tanta a nossa imaginação, que faz realmente a gente sair do nosso mundo e entrar num outro universo, né? Então acho que esse simbolismo aí também ele é oportuno, assim, no sentido de que a vida ela acaba muitas vezes sendo vista, sendo até vivida, né, como uma ficção, na medida em que a gente não tem aí a vontade, a disponibilidade, quem sabe mesmo até a coragem de tomar aí as atitudes, falar o que a gente gostaria de falar, né, ter os diálogos, ter as conversas e mostrar e deixar a nossa humanidade aí transparecer nos nossos relacionamentos, especialmente os relacionamentos familiares. E já indo aí para as nossas considerações finais, eu acho interessante aí que tu citou essa questão aí, essa participação
do Antônio querer ir ao cinema, né? Isso é muito simbólico, que toda a narrativa do conto, vamos dividir o conto em 5 partes. Talvez as 4 primeiras, o Antônio é totalmente dispensado enquanto personagem interessante, né? Ele aparece ali só na última parte, assim, o foco de tentar descrever um personagem muda, né? A gente para de descrever a Catarina e a mãe dela, e sobretudo a Catarina, que é a personagem realmente principal ali, né? Ou pelo menos a que tem mais tempo de tela, né? Se a gente fosse fazer uma referência aqui a um filme, assim. E ela tem mais tempo de cena ali, e depois o foco muda para o Antônio. Tanto a Catarina e o filho, né? Que ela acaba deixando o filho, deixam de ser personagens, e a narradora se concentra em descrever o Antônio. E é interessante, nesse finalzinho, que tem uma frase que é bem simbólica antes dessa frase do que ele diz ao cinema, que quando a Catarina vai sair com o filho, ela simplesmente diz assim, vamos passear, e ela sai da sala, né? E daí a Clarice Lispector escreve assim, Antônio mal teve tempo de levantar os olhos do livro, quer dizer, ele sequer se interessou, se dignou a ver o que eles estavam fazendo. Tanto é que ele espera ela sair para chamar ela, Catarina, Catarina, mas ele já sabe que ela não vai responder porque ela nem está ouvindo, né? Então, assim, tipo, nesse momento ele ainda está naquele mundo fechado dele ali, né? Sabendo de que o sábado ele toma para si, né? E logo daí, depois que ela começa a descrever, ele diz assim, às vezes, a Clarice narrando, né? Às vezes ele procurava humilhá-la, entrava no quarto enquanto ela mudava de roupa porque sabia que ela detestava ser vista nua. Por que precisava humilhá-la? No entanto, ele bem sabia que ela só seria de um homem enquanto fosse orgulhosa. Ou seja, ali tem um papel masculino, né, misógino, machista, sei lá o que a Clarice pensava naquele momento ali. Ou no mínimo patriarcal, né, uma família, do ponto de vista dele, onde ele é o chefe da família, né? E é interessante que daí logo, justamente a última linha do conto, né, o último parágrafo do conto é justamente ele dizendo isso, né, que tu tinha já citado ali. Depois do jantar iremos ao cinema, resolveu o homem, porque depois do cinema seria enfim noite, e esta noite se quebraria com as ondas nos rochedos do arpoador. E é interessante, né, que no fim das contas todos esses laços de família, assim, talvez, não sei se é a mensagem, se era uma mensagem assim no sentido de que a Clarice queria fazer a gente pensar muito nisso, mas de dizer que como essas sutilezas dos laços de família, no fim das contas, para a natureza em si, estão nem aí, né? A natureza vai continuar lá, o sol vai continuar batendo lá as ondas vão continuar quebrando lá nos rochedos do arpoador, enquanto as pessoas se digladiam em casa com as suas famílias, né? É interessante que ela feche o conto assim, mudando totalmente a perspectiva que a gente tinha, né? A gente poderia pensar que ela ia terminar ela poderia terminar e daí Antônio ficou triste no seu casulo sentimental, alguma coisa assim, e no fim das contas ela quebra tudo isso, justamente dando uma imagem da natureza continuando independente da ação dos humanos, né? O último ponto que eu queria levantar, que também corrobora um pouco dessa tua fala, é justamente essa ideia de que a Clarice, nesse texto, aí de maneira bem clara, ela não se posiciona e não julga em nenhum momento nenhum personagem, né? Ninguém é melhor ou pior do que o outro, ninguém é mais sofrido ou tem algo que mereça uma justificativa para aquela ação. Ela simplesmente descreve aí uma série de laços, né, de relacionamentos entre as pessoas e mostra que cada um, à sua maneira, tenta levar aquilo conforme aprendeu ou conforme teve educação, porque se a gente for analisar, existem 3 gerações aí, né? A gente tem a avó, a gente tem a mãe e o filho, que basicamente os comportamentos vão se repetindo, né? Assim, existe a revolução, existe a inovação, os paradigmas são quebrados, a sociedade avança, a tecnologia amplia, as relações elas se tornam mais claras, mas ao mesmo tempo muitos relacionamentos, muitas formas de convívio acabam permanecendo assim reprimidas, né? Que é uma característica muito comum, né? A gente pode é muito fácil pensar em famílias aí que tenham esse tipo de comportamento, né? E essa repressão, esse silêncio incômodo, infelizmente, né? Por assim dizer, uma característica muito comum das famílias aí do nosso país.
Beleza, então a gente encerra aqui mais uma edição do Encontrando o Conto aí, lembrando sempre de conferir o nosso site, né, o Centopeia site, e se inscrever também aí, curtir os vídeos da Centopeia TV aqui no YouTube, e a gente volta no próximo programa também falando de um novo conto. Até lá. Tchau. Até mais.